agora às 2 dá pra gente se ver. Olha quem acordou cedo hoje. Nossa, Ellen Júlia resolveu aparecer cedo. Bom dia, Ellen. Bom dia, Davi. Bom dia. É, 7 horas, café da manhã, acorda cedo, pra gente ficar bem animado, pra gente já usar a cafeína para esse cérebro, né? Bom dia, Lu. Muito cedo isso, não é não. É pro café para fazer o efeito no cérebro. Bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos. Como a Ellen acabou de falar, 7 horas da manhã, muito cedo, né? E já somos gratos aqui por vocês. A Márcia sempre aqui com a gente. As Márcias, né? Sejam muito bem-vindas. Todos vocês. Uma delícia. Hoje, um pouquinho antes de nós entrarmos, a Deb compartilhou comigo. Puxa, nós tivemos a ideia das lives e sem a gente perceber, nós já estamos na quarta. Olha só, passa e a gente nem percebe, né? E que delícia. Muito bom, principalmente quando surgiu a ideia de nós fazermos a clínica em si, de fazermos esse momento do café, de nós falarmos um pouquinho sobre temas tão significativos, temas que nos chamam não só dentro de consultório, como também que vocês vêm passando para a gente, né, nas redes sociais. Principalmente, né? Então, a gente pede encarecidamente, logo no início da nossa live de hoje, para que algum assunto que vocês queiram, né, que a gente venha compartilhar com vocês, falar um pouquinho mais nessas lives, né? A semana que vem vamos ter uma outra participante, vamos falar um pouquinho, vamos entrar um pouco no universo infantil, porque a gente sabe que tem mãezinhas aqui que também estão aí carentes de informações, e nós temos duas grandes especialistas na clínica, né, focada só para o atendimento infantil, então a gente vai começar a abrir um pouquinho o leque, tá? Mas hoje a gente vai fechar, entre aspas, porque a gente pode voltar aqui quantas vezes for necessário, né? Para falarmos um pouquinho mais sobre essa questão do esgotamento, dessa rotina, desse mundo, né, desenfreado que nós estamos vivendo aí, que a gente acaba perdendo um pouquinho a mão e se desconectando, não é esquecendo. Às vezes, alguns esquecendo, né? Como nós falamos um pouquinho aí nas últimas lives. Mas, às vezes, não é nem um esquecimento, pessoal. Às vezes é só uma desconexão mesmo, tá? E hoje, muito em especial, para a gente poder fechar um pouquinho esse assunto, nós fizemos 2 lives falando sobre esgotamento mental e vieram algumas dúvidas no nosso direct, perguntando, puxa, e quando que eu consigo perceber que passou do ponto, que deixou de ser apenas um esgotamento mental, que já é muito sofrido, já é muito doloroso, e passou-se já a desenvolver o temido burnout, que hoje síndrome que a gente escuta tanto, né? E, às vezes, até o início, um start de um processo depressivo. E é em cima disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Nós não vamos mergulhar no assunto da depressão, porque realmente a gente falar sobre depressão é exigir um pouquinho mais, é uma live inteira só para isso, ou até mais do que uma, Mais que tá? uma, claro. Mas a gente vai startar um pouquinho, tentar ajudá-los nessa percepção de começar a perceber de, puxa, eu estou no esgotamento e passei do ponto. Eu já posso estar, né, entrando num burnout ou até num processo depressivo para que vocês aprimorem um pouquinho mais essa percepção de vocês, tá? Quer iniciar? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa percepção, vamos falar sobre os fatores de risco, a gente vai definir um pouquinho sobre o que é o burnout, inclusive dando uma diferenciação de um esgotamento para um burnout, para que fique mais claro isso para vocês, tá bom? Os sintomas, os impactos que o burnout pode trazer e, claro, tá? Estratégias e tratamentos, para que você possa dar uma, uma energia, tá? Para os sintomas, para as situações que podem estar apresentando, que te deixam um pouquinho com a boca atrás da orelha, porque quando a gente fala de um burnout,
a gente já exige um pouquinho mais de investigação, né? Dé, você quer começar falando um pouquinho? Vamos lá, né? Vamos lá. A gente já aproveitou, né, toda essa parte de cansaço. Eu acho que eu vou trazer um pouquinho de. Vamos falar o seguinte: existem nomenclaturas, né? Então, o cansaço, a fadiga, o esgotamento, a exaustão, né? É o burnout. Então, muitas vezes a gente fica em busca, né, do que é, da nomenclatura. Nós até colocamos um post falando um pouquinho disso ontem. Por quê? Porque muitas vezes a nomenclatura ela vai dar vazão a tudo aquilo que eu estou sentindo. Quer dizer, eu consigo me enquadrar em alguma coisa. Quando, na verdade, o que mais nos importa são os sentimentos. É como a pessoa está. A pergunta não é o que você tem, é como você está. Porque indo por este caminho, independente se é um esgotamento, se é um cansaço, se é uma fadiga, se é um burnout, deve ser tratado. Uhum. A gente vai voltar ao que nós já falamos lá atrás, né? Não é normal. Se não é normal, Sim. você deve buscar ajuda, você deve buscar tratar. Então, eu acho isso muito importante. É claro que para nós, como psicólogas, é importante as nomenclaturas, por quê? Porque nós temos tarefas burocráticas a executar, vamos dizer assim, né? Então, quando você vai para um lado, por exemplo, só de fadiga, que está muito voltado com a questão do sono, que tem um impacto muito grande, né, na questão de ritmo biológico, na questão de você estar vivenciando horários muito diferenciados, ou quando você vai para o esgotamento mental, que é aquele eu estou cansada e não sei o que tenho e não encontro nada, né, mas eu choro de cansaço. E quando eu vou para o burnout, ele é muito específico nos documentos, no registro, nos CIDs, onde ele é um esgotamento, né? Ele é uma síndrome tratada como síndrome no CID-11, que foi atualizado em 2022. Ele está lá como uma síndrome e ele é muito característico. Ele é relacionado ao trabalho. Exato. É uma questão laboral, tanto que existe, né, a questão de você ter a medicina do trabalho, e ele está incluso dentro da medicina do trabalho. Então, ele é muito voltado para a questão laboral, questão trabalho. E aí a gente começa a buscar quem hoje, né, seja o trabalho que for, né, não abraça, feliz, todas as atividades, né, enche de pacotinho de atividade e não dá conta de fazer. Ah, mas não dá conta. Às vezes a gente pensa assim, não dá conta porque a pessoa não dá conta. Não, não dá conta porque nós temos um limite. E normalmente o que nós queremos fazer é extrapolar esse limite. E isso não quer dizer que o outro não tenha, porque as organizações aproveitam isso, né? E nós nos aproveitamos disso. E quando nós falamos de organizações, nós não estamos falando do CNPJ, porque o CNPJ não faz nada. O quem faz são pessoas. E eu acho que esse é o aspecto. São pessoas trabalhando com pessoas, dando atividade para as pessoas realizarem. Ou seja, muitas vezes aquela mesma pessoa que está demandando todas aquelas atividades sem ter um controle é a mesma pessoa que está sofrendo burnout. Sim. Né? Então, uma volta. É uma volta. Mas como ele é muito específico, né? Ele vai trazer essa exaustão emocional que nós falamos já, né, todas as características da exaustão emocional, né? Mais algumas coisas. Porque aí, se você pensa em trabalho, o que você necessita? Ter realização pessoal. E se você está num estado de burnout, você não vai ter essa realização pessoal. Então, você está. Olha que ponto interessante que você trouxe. E aí eu volto para aquilo que eu amo, né? Que eu sempre faço resgatezinho. Vamos nos perceber, né? Vamos nos perceber, exato. Olha que ponto interessante que você trouxe. Eu, como esse exemplo que você acabou de dar, né, de eu não consigo
eu não me dou conta da quantidade de coisas que eu estou fazendo. Porque eu vou abraçando, Acumulando. Vou abraçando. eu vou amarrando, eu vou puxando tudo para mim, eu vou guardando. Pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço. E, gente, às vezes isso não está associado à motivação. Ai, sim, eu entendo que tem muitos que amam o que fazem. Que algumas falas eu já escutei várias vezes, inclusive eu, de, puxa, eu nem considero o meu trabalho como um trabalho, né? Porque eu gosto tanto do que eu faço. E é claro que esse acúmulo pode vir por isso, como eu acho que é importante a gente salientar aqui, que às vezes este acúmulo, ou até este adoecer, porque sim, burnout, esgotamento mental, a gente precisa olhar para isso, porque é um adoecer, tá? Da nossa mente, por isso que eu não posso considerar como normal, ele também pode vir do ambiente. E quando eu falo do ambiente, que é um ambiente um pouco mais aversivo, um ambiente um pouco mais estressante, nós estamos falando desse CNPJ. Nós estamos falando desse ambiente, nós estamos falando dessa cultura, como isso funciona. E aí eu fujo do meu controle. Então, no seu ambiente de trabalho, essa autopercepção, ela não pode estar atrelada somente a você, o como você se relaciona com o seu trabalho, com suas entregas, o quanto você consegue dar limite, mas também a sua autopercepção, ela tem que estar interligada ao ambiente. Tem hora que a gente se desconecta. E às vezes esses sintomas, ele vem de fora para dentro. E não de dentro para fora. Porque quando eu falo do meu acúmulo, do meu comportamento, eu estou voltada para mim, como eu me relaciono com o meu trabalho. Agora, quando eu permito escutar o ambiente, é de fora, dentro, né, Dé? Exatamente, de fora para dentro. E é importante isso que você falou, porque o que é esse de fora? Então, esse de fora, e é uma das características muito grandes do burnout em si, né, são os sentimentos que eu tenho perante as pessoas que estão naquele ambiente. Então, eles chamam de despersonalização, ou seja, eu começo a ficar distante dessas pessoas, às vezes porque essas pessoas com quem eu trabalho, com quem eu tenho que me relacionar na minha operação, não fazem sentido para mim. Então eu ganho distanciamento, eu começo a negar, eu começo. Então eu quero afastar isso. Então, essa é uma das características. Né? Esses conflitos pessoais que existem na organização, eles levam muito para isso, muito mais do que as demandas do trabalho e das tarefas. Então, você pode acumular as demandas excessivas, as atividades necessárias para fazer, mais o relacionamento, ou seja, os conflitos interpessoais, né? Os conflitos que existem. E uma questão muito do ambiente que eu vou pontuar, que eu acho bem importante, e que a gente não dá valor, porque normalmente quando você vai para um trabalho, o teu valor, né, é o preço, né? O teu valor é o preço. Só que se você está dentro de um CNPJ, onde aí parece besteira quando a gente fala, mas a minha missão, os meus valores, tudo aquilo que a empresa prega e que muitas vezes, quase 90%, não é aquilo, porque o que prega-se num papel escrito, mas o que acontece na realidade dentro da organização é muito diferente. Então, assim, você começa a ter conflito com as suas crenças, com os valores que você tem, com os valores da organização. Então, por um determinado tempo, você acaba mantendo, mas aquilo vai te adoecer. Vai te adoecer. É porque a única coisa que o ser humano ele não consegue mudar e ele não consegue mexer são os seus valores. É, exatamente isso. Eu consigo ressignificar crenças para poder criar um movimento diferente daquele que eu entendi que está errado. Eu consigo fazer esse movimento, eu consigo, por mais demanda que eu tenha, eu consigo fazer uma mudança comportamental, mas não.
Valor, ele te tira da sua zona de conforto. Todas as vezes que você estiver em um ambiente do qual ele é rotineiro, trabalho, né, todos os dias ali. Então, um exemplo acertado aqui. Mas nós temos vários outros. Às vezes você tem grupos de estudo, às vezes faculdade, Uhum. escola, ambientes rotineiros que faz com que você esteja ali, a academia, o horário que você vai para a academia, às vezes você sempre pega as mesmas pessoas ali treinando, nem parece um ambiente que eu posso estar desenvolvendo isso. Todo o ambiente que você percebe que te traz uma sensação de desconforto, você precisa se atentar para entender o que, que aquele ambiente está trazendo para você. Puxa, Roberto, mas esses ambientes, eles podem me adoecer? Pode, eu não estou dizendo só de mas o adoecimento é um desconforto emocional. A gente precisa se atentar, porque nós, como seres humanos, somos alimentados o tempo todo. Nós não temos controle do que nós sentimos. E quando eu falo sentir, eu não estou dizendo assentimento. Amor, que eu levo um tempo para aprender a amar alguém. O amor, por exemplo, como vários outros sentimentos, eles são construídos. Da mesma forma, eles podem ser desconstruídos. Por quê? Porque é uma troca, é uma via que vai e ela é uma via que vem. E isso não está associado só à pessoa, isso também está associado ao meu trabalho, que envolve um montante de coisa, né? Envolve, sim, a gente for parar para pensar, olha quanta coisa está envolvida aí. Eu estou dizendo de sensação. É aquela. Hoje é meu aniversário. E aí eu chego em casa e tem uma festa surpresa para mim. Nossa, além de surpresa, puxa, como eu fiquei feliz. Eu estou muito alegre. Isso é uma sensação que aquela surpresa me causou. Isso eu não consigo ter controle. Eu nunca terei. Então, quando eu estou num ambiente rotineiro, aonde todas as vezes que eu vou para ali, 1 hora, 2 horas, 4 horas, o dia todo, quando é meu ambiente de trabalho, 8 horas no mínimo de trabalho, eu saio dali com uma sensação desconfortável, ou seja, a sensação ela está relacionada à comunicação do externo para o interno, do meio para mim. Então, fiquem atentos, porque esse é o melhor sinal que nós podemos ter das sensações para um adoecer. E adoecer, gente, não me refiro só ao burnout que nós estamos falando aqui, há vários outros. O que nós estamos falando de esgotamento mental, ele pode estar dentro daí. Então, a autopercepção de vocês tem que estar muito apurada. Quando você encontra alguém e você percebe que alguém não está bem, nós temos o hábito de perguntar: tá tudo bem? Aqui hoje, na live, nesse momento, tem um amigo que ontem falou com o meu marido, à noite. E eu escutei ele perguntando para o meu marido se estava tudo bem. Porque provavelmente, na hora que ele ligou, ele percebeu que o Paulo estava com uma voz diferente. E estava tudo bem, mas ele tinha acabado de sair de uma situação desconfortável. O Paulo não conseguiu controlar o tom da voz dele e esse amigo percebeu. Na mesma hora, eu percebi, porque o Paulo respondeu por 2 ou 3 vezes: não, tá tudo bem, fica tranquilo. E por que que nós não temos o hábito de fazer isso com a gente? Se atente. Nós estamos falando hoje de limite. E se você não se atentar à comunicação emocional que este meio traz para você, você vai adoecer sem perceber. Então, esteja atento às sensações dos ambientes que você está causa em você. Porque esta sensação nós não temos controle. Aí a gente entra no caderno falando: eu não tenho controle dessa sensação, mas de como ela vai ficar e se ela vai ficar, sim, Aí eu este tenho. controle. É isso mesmo. É bem isso. E já aproveitando, entrando no do sentimento, né, do sentir, aonde a gente vai ter uma outra característica do burnout, né? Então, a primeira característica é aquela ligada ao trabalho, né? É uma demanda de trabalho. A segunda, né, é um sentimento com as pessoas daquele local. Então, você passa a negar, você passa a se distanciar, você não quer ter um relacionamento, né, afetivo com essas pessoas. Né? Uhum. Muito pelo contrário, porque você tem muitos conflitos interpessoais. E o terceiro ponto também que você vai poder identificar é o teu desempenho. Por mais que você ame
aquilo que você faça, o teu desempenho é impactado. Então, você começa num processo de procrastinação grande, você começa um processo de falta de atenção, porque aí você sabe que a nossa mente ela vai trabalhar para gastar a menor quantidade de energia para poder fazer a evitação disso. Sim. Né? Então, de problemas de memória, ou seja, o seu desempenho, né, vai ser impactado. E quando você tem o seu desempenho impactado, você começa a ter falta de reconhecimento, o que também muitas vezes você tem um desempenho ótimo, mas você também tem uma falta de reconhecimento. Né? Mas fica muito claro, muito nítido tudo isso para você. Então, toda essa estrutura, ela vem da questão laboral. Ela vem do relacionamento com a organização, ela vem das crenças que essa organização tem, dos valores que essa organização tem. Né? Ela vem desse relacionamento interpessoal, e aí eu vou te dizer esse relacionamento em cargas, tanto em termos hierárquico da pirâmide, né, com chefias, Sim. quanto com colegas de trabalho. Quanto com colegas diretos de trabalho. Então, essas são as características principais do burnout. Né? E o que está linkado nesse risco que tem? Ou seja, se você tem uma alta carga de trabalho, né? Se você tem um descontrole, porque o teu desempenho que a gente já falou lá, né, está começando a degradar, está prejudicado. Né? Você começa a ter menos ação, né? Com consequência disso, você tem um ambiente hostil, onde as pessoas se aproveitam, né? Seja comentários, seja te demandar coisas que talvez não estejam no seu espectro de trabalho. Então, tem uma demanda diferente. Os conflitos são emocionalmente desgastantes, então você não consegue conectar com o operacional que você necessita. E tudo isso é fator de risco. Você daqui trabalha num processo onde você emocionalmente, por exemplo, nós trabalhamos com psicologia num processo que emocionalmente existe envolvimento. Sim. E você muitas vezes se projeta no que está acontecendo, né? Ou recebe aquilo porque você também está vivenciando aquilo. Você falou, né, na semana passada, sim, nós, os psicólogos, os médicos também adoecem, também têm seus problemas emocionais, também têm seus problemas psicológicos. Né? Então, quando você tem essa integração com a saúde, também é um fator de risco muito grande, porque muitas vezes você traz isso para você e não lida com isso. Eu vou trazer um exemplo meu de uma situação que eu acredito que muitos vão se espelhar, né? Quando nós somos da área da saúde, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, enfim, área da saúde, nós vamos para uma faculdade, nós aprendemos a ser médico. Se eu estou numa faculdade de medicina, eu aprendo a ser psicóloga, se eu estou numa faculdade de psicologia. E fisioterapeuta, e assim, né? Nós estamos numa faculdade de especialista. Eu estou estudando, né, me formar naquela especialidade. Exato. E eu acredito muito pelo fato da clínica, da gestão, do administrativo. Puxa, mas isso a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende a gerir, a gente não aprende a lidar com o nosso negócio. Pessoal, nós estamos numa faculdade de especialista. Olha só, a Dani entrou no momento certo. Médica. Ela aprendeu a ser médica. Se ela abrir a clínica, que é o sonho dela, e ela vai abrir em breve, né, Dani? Puxa, ela vai ter que entender que muito do que a clínica, instituição, empreendedorismo é diferente dela ter se formado médica. E eu me dei muito conta disso quando eu abri a clínica. Então, por isso que eu falei que muitos podem se espelhar. Quando nós falamos do acúmulo e o burnout, uma das causas pode ser este acúmulo, às vezes não é até o horário que você está trabalhando. Não é da hora que você começa a trabalhar, da hora que você termina de trabalhar. Às vezes não está sobre
né, Dé? Às vezes está na sobrecarga de funções. Principalmente. Então, e nós precisamos muito nos atentar a isso. Eu já falei para vocês a semana passada e volto a falar aqui novamente. Ainda não estou pronta para isso, mas em algum momento voltarei aqui para compartilhar com vocês. Fiquem atentos. Às vezes, é o seu trabalho, é o seu papel de mãe, é o seu papel de esposa, porque não é só no seu ambiente de trabalho. Eu tenho multitarefas no meu ambiente de trabalho, porque eu tenho a clínica. Eu não sou só psicóloga. Eu não entro dentro de um consultório e só atendo, o que já tem a demanda de um consultório. Eu sou proprietária de uma clínica, onde eu tenho especialistas, onde eu tenho um trabalho administrativo, onde eu tenho uma dinâmica de empreendedorismo que não tem nada a ver com o que eu aprendi na faculdade. E que eu dá para isso. Eu precisei me parar o meu estudo clínico, dar um start ali, para poder estudar isso. Isso foi uma sobrecarga. Eu precisei direcionar o meu foco atencional, porque isso é uma evidência. Então, não se atente somente à sobrecarga de hora de trabalho. Eu trabalho muito, 12 horas, sim, cuidado. Isso é um ponto de atenção, isso é um fator de risco, né, Débora? É um fator de Mas, risco. quando nós falamos de sobrecarga, e também um fator de risco a quantidade de funções. E não é só dentro do seu trabalho, mas também eu trabalho o dia todo, como que eu estou me relacionando com o meu papel mãe, como estou me relacionando com o meu papel filha, como estou me relacionando com o meu papel esposa, como estou me relacionando com o meu papel social. Né? A Dani está falando aqui que faculdade não ensina você a ser empreendedor. Exato. Ela não ensina sobre educação financeira. Né? Por quê? Porque aí é a faculdade específica. Então, gente, vamos nos atentar para isso. Não é só sobrecarga de horário, da quantidade de coisas que você faz, mas a sobrecarga de papéis. Você sabe que tem muitas pesquisas, né? Vamos dizer que a gente tem um horário de 8 horas para trabalhar, né? E é comprovado já que nessas 8 horas de trabalho você realmente trabalha de 4, no máximo a 6 horas. Mas Sim. a média é 4 horas. As outras 4 horas você não consegue ter o rendimento do trabalho. E aí, um ponto importante que eu acho que você tocou a gente está falando de um CNPJ, né? Sim. Então, às vezes, a gente se coloca só como o funcionário, mas uma grande quantidade de empreendedores, e exatamente por isso que você estava falando, né, das funções, entra em burnout. Entra nesse esgotamento, né, pela quantidade, né, de tarefas e de funções e de tudo que tem que lidar como empreendedor. Então, não é um burnout, não é porque eu sou funcionário, então eu tenho, não é isso, né? É a relação com a sua atividade, a relação com o seu trabalho. Então, por exemplo, nós tivemos restaurante, né? Tudo que envolvia a relação com compradores, com os vendedores, com os clientes, com a questão financeira, que a Dani falou, com tudo que tem ali, né? Essa demanda, ela começava assim, 5 da manhã e ia até às 11, meia-noite. Eu parava para dormir e a cabeça não para, né? Porque tudo existe um controle. E o perfil, a gente falou até um pouquinho isso, você contou o perfil da pessoa. Quando a gente tem um perfil de controlar, é um Sim. risco maior. É. Porque aí você quer o controle, muitas vezes junto o perfeccionismo, e aí muitas coisas você foca naquilo que não é necessário, né? Existe uma regra que meu marido sempre, quando fala alguma coisa, ele fala, vamos para Pareto, 80-20, vamos se preocupar com 80-20, vamos se preocupar com aqueles 20 principais, é o 20% principal. Aqui é a mesma coisa. Então, exatamente, Dani, a gente gasta energia desnecessária, e muitas vezes por causa do nosso perfil. Esse gasto de energia desnecessária é porque o nosso perfil psicológico de personalidade vai entrar e vai querer daquela forma. Quando tem muitas vezes que você tem milhões de formas diferentes. E aqui eu vou trazer um pouco da mente também, porque quanto mais cansada a nossa mente vai ficando, mais ela quer se manter na zona
Desse de conforto. E aí ela tende a fazer mais, ela não te dá opções. Você fala, dá para fazer de forma diferente, você não encontra formas diferentes. Porque ela vai gastar energia para buscar outras formas. Então, ela prefere ir pelo mesmo caminho, mesmo que aquele caminho seja super complicado, mas prefere por ali. A nossa mente vai fazer isso com a gente. Ela não dá opção. Por isso que é muito mais fácil você tratar e conversar com alguém no sentido assim, me ajuda a rever isso, me ajuda a entender o que está acontecendo aqui, porque a visão das pessoas vai ser tão diferente. Não é porque ela tem a visão melhor ou pior, que é o que muitas vezes pensa. Não, é porque a sua mente ela vai buscar sempre aquele caminho para evitar gastar. Não vai gastar. Ela vai te sabotar. Ela vai te sabotar porque você já está no esgotamento. Então, ela está, na verdade, te protegendo de gastar e de mandar mais energia. Ela está tentando fazer uma proteção em você. A Dani colocou ali, sabotagem, né? Isso, às vezes, sim. Nós somos sabotadores, né? E isso que a Dé acabou de falar é um sabotador. Porque a nossa mente, ela interpreta as sensações que ela recebe pelos órgãos dos sentidos, tá? Mas ela não interpreta o que está ali dentro. Ela simplesmente direciona essas sensações para as caixinhas, porque vamos imaginar o nosso cérebro cheio de caixinhas. Então ele pega aquela sensação, ele interpreta, e naquela interpretação dele, que é um filtro, que eu acho que é legal um dia a gente voltar aqui para falar sobre isso, né? Que aí a gente vai falar sobre a habilidade de percepção. É algo que a gente trabalha muito no acolhimento. Ele só distribui, ele pega, ele interpreta e ele distribui. E o nosso cérebro tem diversas artimanhas, e uma delas é a sabotagem. Então, de novo, eu vou voltar à palavrinha identificação. Puxa, vai ter que sair, Dani, que pena. Mas depois você assiste, vai atender. É importante nós atuarmos sempre a identificação, porque eu consigo, quando eu falei do amigo que falou com meu marido ontem, crie o hábito de se perguntar, crie o hábito de se perceber e de se escutar. Puxa, eu estou desconfortável. Por quê? Por que toda vez que eu venho aqui eu saio desconfortável? Crie este hábito. Já é uma estratégia que eu te dou. Crie o hábito de se perceber e se questionar o porquê que você não está legal. Porque às vezes é tão pequenininho, às vezes é um acúmulozinho, um grãozinho de mostarda que está indo ali diariamente e que você não percebe. E que lá na frente você vai se dar conta do montante. Eu sempre falo, nós fomos aviação, um único fator não derruba um avião, né? São vários fatores. E fatores que passam pela gente sem a gente perceber. Então, crie o hábito de perguntar as suas sensações. Dé, para a gente continuar a nossa linha de raciocínio aqui, quais são os sintomas que eu posso aí identificar? A gente já entra no que é um pouco diferenciado, é o impacto que tem no aspecto físico. Né? Um dos principais pontos que ele vai ter, além da fadiga, extremamente esse cansaço específico, esse cansaço é persistente, né? Muitas dores de cabeça, muitas dores no corpo, né? Muita irritabilidade, já começa a entrar em um outro processo. Ele tem um aspecto e um impacto físico muito grande. Né? E aí ele leva, sim, tipo, a problemas cardíacos, porque ele entra na fase do exaustão do estresse. E na fase da exaustão do estresse, o estresse, eu falo, o estresse não é problema. Né? O problema são as aberturas que o estresse dá, principalmente na fase da exaustão. Ele dá abertura para a entrada das doenças psicossomáticas. E aí, a tua parte de questão cardíaca, né, as doenças de irritabilidade de estômago, de intestino, passam a entrar. É uma peneirinha, né? Quando você está na exaustão, uma peneirinha, você deixa entrar as doenças. E você não vai percebendo que aquilo tudo não é eu estou com isso. Não, você está com isso devido ao estresse crônico, né? E esse estresse crônico é devido à parte laboral. Então, eu acho que essa é uma questão bem importante. É o amargo infernal.
olha só, duas coisas muito importantes, né? Para a gente reforçar aqui. Primeiro, lá no início da nossa live, a diferenciação. Puxa, quando é que eu consigo perceber que eu saí de um esgotamento mental para já um burnout? Olha aí, a Deca vou trazendo um exemplo bem interessante. Um ponto, não que no esgotamento você não possa sentir, mas o estado físico, ele grita muito mais do que apenas no esgotamento. O esgotamento, ele está muito na questão mental. Lembra quando a gente fala, né? Eu quero fazer, mas eu não consigo, tá? Aqui é literalmente aquela sensação do meu corpo, ele não está acompanhando o meu cérebro. Aqui a gente já começa a perceber o corpo acompanhando um pouco o cérebro, né? Por quê? Porque o corpo ele começa a responder. Você imagina tudo aquilo que nós falamos lá do esgotamento. Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, meu corpo está lá, ele está querendo. Mas a minha mente ela está indo embora. Então começa a haver uma desconexão física e mental e emocional, tá? E aí começa, imagina você vai indo, vai alimentando isso. Vai chegar uma hora que esse físico, ele também quebra. Ele quebra. E aí entra na fala que você trouxe. Doenças psicossomáticas. O que isso quer dizer, tá? As doenças psicossomáticas, elas estão muito associadas à somatização. Então, ou seja, a sua mente, falando do esgotamento, né? Todas aquelas sensações que nós falamos do esgotamento mental, ela começa a fazer o quê? A se conectar com tudo. Ela somatiza. Sai daqui e ela começa a irradiar. E aí ela começa a irradiar, ela está somatizando, ela está vindo. E o que são, às vezes, aquela gastrite nervosa que você vai ter que ir no médico sim, porque você já tem uma gastrite nervosa, você já vai ter que tratar a gastrite nervosa com, mas é só alimentação. Foi a alimentação errada que fez com que com que a gastrite acontecesse? Não. Qual é a causa? Aquela desconexão que estava havendo da mente com o corpo, ela passou a deixar de ser e ela adoeceu o físico também. Então, quando nós falamos de psicossomática, é exatamente isso. É tudo aquilo que a gente perde mão da nossa mente, das nossas sensações, nós não olhamos, nós não tratamos, né, Dé? E isso faz o quê? Ela liga com o corpo. E na hora que ela conecta com esse corpo, ela começa a somatizar. Então, desenvolvendo, às vezes, hipertensão. Porque você teve vários picos de estresse ou vive num ambiente estressor e você não geriu isso. Perdeu a mão. O seu corpo atrelou a sua mente. Gastrite nervosa, várias outras doenças físicas que acabam sendo desenvolvidas por causas emocionais. E, Roberto, Deb, o que eu faço quando acontece isso? Tá? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de tratamento. Como? Tanto psicológico, para tratar essa causa, para que esse fluxo ele deixe de acontecer, senão vira uma roda que a gente não sai dela. Eu vou lá, tomo remédio, melhora a minha gastrite, mas eu não estou tratando a causa, então eu vou ficar ruim da gastrite de novo, tá? Então, e o tratamento físico, por quê? Porque quando há somatização, já tem uma doença, um mal-estar instalado. Não é isso, Dê? Exatamente isso. Exatamente. Acho que aí a gente já saiu do impacto dos sintomas para o tratamento. Né? E uma coisa muito importante de sintoma é um aspecto que é muito relevante, que é o sono. O sono sofre alteração imediata. Né? Ou você quer dormir mais, ou você não consegue dormir, né? Ou você quebra o sono, é difícil você pegar o sono, é difícil você acorda no meio da noite. Então, sim, o sono ele é impactado diretamente. Então, é um dos fatores, um dos sintomas diretos. A gente nunca presta atenção nele, né? Se atente. Exatamente. E aí entra para aquilo que você já apontou. É necessário tratar. E assim como nós falamos no esgotamento mental, né? Que você precisa entender que não é normal, né, a identificação. O que eu estou sentindo não é normal. Né? Para onde eu vou? Buscar ajuda. Né? E aí, ao buscar ajuda, é apoio das pessoas, né, da sua família, buscar esse tipo de ajuda, com certeza.
e apoio profissional. Porque dependendo da fase que você está, é muito difícil, né, você conseguir se visualizar, porque você não consegue nem olhar mais para você. É como se você não fosse para frente do espelho para poder se olhar. É como você está. Ou então você passa na frente do espelho, mas não reconhece quem é você. Exato. Então você precisa dessa ajuda para você poder reverter esse quadro, né? E eu digo que para todas, né, para todos os termos, seja fadiga, seja cansaço, seja exaustão, seja burnout, todos, existe a mesma receita de bolo. Vamos dizer que a receita é aquela atividade física é importante, né? Até porque libera, né, neurotransmissores que vão te ajudar nesse processo de melhora. A gente falou da semana passada da meditação, né? De encontrar. Mas não a meditação no sentido só de, vou sair fazer meditação, como você mesmo pontuou. Tem pessoas que não conseguem, né? Mas a conexão consigo mesmo. Não necessariamente você tem que parar para meditar, mas essa conexão consigo mesmo. Né? Seja ficar parado um tempo perto de uma natureza, o que é muito importante. É muito importante as pessoas entenderem que o pé no chão te conecta com a tua essência de ser humano. É aquela conexão do externo para o interno. A gente precisa, no início da live hoje, né? A importância de eu ter a escuta, tá? Das sensações que eu não tenho controle. As sensações, ela é a comunicação desse externo com o ser interno. Então, se você está num ambiente que você está desconfortável, ou essas atividades que a Délia acabou de falar aqui, esses exercícios, que é a atividade física, tá? O que a atividade física ela faz? Exatamente isso, ela te conecta. Ela conecta sensações que ela pode te causar diretamente com o teu cérebro. É por isso que todas as vezes que você vai escutar, seja quem for falando sobre saúde mental, ele sempre vai trazer o quê? Alimentação e atividade física. Porque quando eu me atento a isso, quando eu dou atenção a isso, eu estou atenta à comunicação que acontece do externo para o interno. Porque, sim, a atividade física, o que ela traz como neurotransmissores com conexão cerebral, ela é uma resposta positiva deste externo para o interno. E inconscientemente é o que muito é a bateria, é a energia que nós precisamos para as nossas atividades, para o nosso dia a dia. A alimentação, as suas vitaminas, este controle, esse A mais B, que às vezes, gente, vamos ser sinceros, é um saco, não vou dizer para você que não é, né? A atividade física, mesmo aquela pessoa que já está 100% conectada, e ela ama fazer, não é todo dia que ela sai um rumo para atividade física, mas nós precisamos entender quais são as conexões externas, o que é que está fora, o que está nesse ambiente, o que transmite boas sensações para mim. Pezinho no chão, a meditação, o passeio no parque, cada um tem o teu. Eu vou voltar de novo lá no início da nossa live. Pessoal, se atente mais, se escutem. Aquilo que traz prazer para vocês é a conexão do externo para o interno, das suas sensações e da sua mente. E é isso que vai manter você saudável. E algumas coisas existe receita pronta, né, Dé? Outras você precisa Tem que entender. identificar. Exato. Qual é o seu momento de relaxamento? Qual é o seu momento do nada? Às vezes, o meu momento de nada, do nada, de conexão, de bem-estar, não é exatamente o da Debbie, não é exatamente o de vocês. Acho que esse é um grande problema, é a pessoa poder se identificar. É uma grande demanda que vem, né? Eu faço isso, faço aquilo, mas e você? Quem? Eu? Né? Eu no sentido de, eu faço tudo isso, mas para você, o que você faz? Não faz. As pessoas, elas sofrem quando a gente pergunta, você tem um hobby? Olha que coisa maluca. As pessoas têm dificuldade de ter um hobby. E o problema não é ter o hobby, porque o hobby não é um problema, pelo menos não é para ser. A questão não é o hobby em si, é você saber qual é. Então, quando alguém traz para mim a dificuldade de ter um hobby,
Ele não está na dificuldade de conseguir inserir na rotina, porque hobby, ele tem que ter aí sim uma rotina, ele tem que estar dentro, né, daquilo que a gente coloca diário, né? Mas a dificuldade, às vezes, não está nisso. A dificuldade, ela está em essa pessoa perceber o que seria um hobby para ela. Então, a dificuldade, ela está onde? Nessa comunicação externa com o interno. A dificuldade, às vezes, nós temos até de entender o que nós queremos, o que nós gostamos. Por que é fácil eu perguntar para uma pessoa que eu tenho carinho e perguntar como ela está bem? Se ela está bem, se eu percebo que ela não está. Por que eu não consigo fazer isso comigo? E essa acho que o recado geral, né, das duas lives iniciais que nós falamos sobre o esgotamento mental e hoje, estando com a importância de você entender que quando o esgotamento ele já passa por um burnout, essa diferença. Mas eu acho que de tudo que nós falamos aqui nessas 3 lives, o importante é fiquem atentos à escuta, à autopercepção dessa comunicação do fora para dentro. E você criar a rotina de, puxa, por que eu saio sempre desconfortável daqui? Ou, como eu estou doendo? Por que hoje eu não estou... Como eu estou indo? Como foi meu dia? Como eu estou me sentindo? Na hora que você está dirigindo, tem pessoas aí que são 2, 3, 1h30 no carro. Puxa, o meu marido fala que eu sou louca, mas hoje ele já entendeu que eu não sou louca. Que um dos melhores que nós podemos fazer conosco mesmo, o melhor cuidado é ser solilóquia. E uma pessoa solilóquia é aquela que conversa sozinha. E não é aquela que não resolveu seus problemas sozinha. Às vezes você quer encontrar uma estratégia para Uma resolver. solução. Exato. Mas o solilóquio é aquele que exercita para si o hábito de perguntar: por que eu não estou bem aqui? Por que eu saí desconfortável? Ou, como que eu estou? Da mesma forma que você faz isso para o outro, você precisa fazer isso com você. Porque para quem não estava aqui no início, burnout, ele está associado sim a uma questão laboral, porém, burnout, assim como depressão, transtorno de ansiedade e vários outros, eles são, assim como sua gastrite, para quem tem, assim como hipertensão, para quem tem, não está associado só ao que você está comendo, no acúmulo do sódio, tá? Às vezes a causa dela está numa questão emocional, que numa falta de uma pergunta ou do hábito de se perguntar como você está, você acabou desenvolvendo essa doença, que nós chamamos de psicossomática. Ela é uma resposta física, mas associada a uma questão mental, ou seja, a causa dela saiu de uma questão emocional. Eu acho que é o fechamento de tudo que nós conversamos aqui dentro dessas 3 lives, né, Marta? O que você acha? Eu vejo exatamente por esse mesmo caminho. É importante uma coisa que você colocou de hábito, né? Você transformar as coisas em hábito. Porque as pessoas também sofrem muito em transformar em hábitos as coisas externas. Transformar ir para a academia, transformar respirar, que é uma das estratégias, né? Se tornar a respiração um hábito para a sua vida. Mas eu A higiene, respiro. um hábito. Exatamente. Então, se o externo já é, se uma atividade externa, que é o respirar, eu interno, mas eu respiro com o externo. Para tornar um hábito, ele demanda um tempo, ele demanda uma necessidade, ele demanda um foco. Demanda. Nos perguntar, nos questionar, né, também demanda um foco e também demanda um tempo você aprender a fazer isso com você. Então, normalmente, o que acontece é, pessoal, eu vou começar a perguntar como eu estou. No primeiro dia, pergunta, numa primeira situação, e depois esquece, e aí aquilo não é mais um hábito, não conseguiu gerar o hábito, né? Porque quanto mais você se pergunta, mais você se conhece. Sim. Então, quando você não consegue tornar isso um hábito, você volta àquilo que você falou, para o meio externo. E para você poder enfrentar, seja a situação que for de cansaço, né, e de estresse, e de ansiedade, você precisa se conectar primeiro com você. Então, todas as estratégias de gerenciamento de estresse, de enfrentamento saudável,
É de você poder vir de você para o externo. Só que antes de você vir de você para o externo, você precisa entender o que está do externo para você. Essa é a mão dupla que você colocou, do que nem, né? Vai e vem. Então, o que o externo está me dando e o que eu estou retornando para esse externo, para esse ambiente. Falando disso, para a gente poder fechar nossa live aqui hoje, o hábito dessa questão do cuidado, né? E falando do se perguntar como eu estou, quando você pergunta para uma pessoa que você ama, né? Como ela está, é porque é cuidado. Você realmente quer saber como ela está e você espera que ela diga para você que ela está bem e que você sinta realmente que ela está bem, tá? Então, mas você pergunta por cuidado, porque você tem um carinho tão grande por aquela pessoa e você quer saber realmente como ela está se sentindo. Quando a gente fala de amor próprio, é isso, né? Como é que eu posso ter amor próprio? Eu posso, puxa, Roberta, às vezes tem alguns pacientes que falam para mim assim, puxa, mas eu achei que a matemática, a equação era muito mais difícil que isso. Nos cuidar, nos amar, ter carinho por aquilo que nós colocamos e fazemos, é muito mais simples o caminho do que a gente imagina, tá? Pessoas que têm o caminho da espiritualidade, mas também o caminho, né? Então, assim, nós precisamos praticar mais isso. O nosso cuidado. E o nosso cuidado, às vezes, ele está numa simples pergunta. Puxa, como estou me sentindo referente ao dia de hoje? Você vê, uma coisa tão simples e que vocês não têm noção do significado que isso dá. Tá bom? Então, fique em mente. Se eu pergunto para alguém como ele está, é porque realmente eu tenho muito carinho e cuidado. Então, se você tem carinho e cuidado por você, faça isso com você. Queria deixar essa mensagem. E eu quero também trazer uma coisa muito importante, porque eu vejo que existe um aspecto de desconexão, né? As pessoas pensam na psicologia, né, no atendimento psicológico, como desconectado, às vezes só, não, é só o meu problema psicológico, né, o meu problema mental. E a tríade que monta, e assim eu sei porque nós conversamos muito e nós temos muito essa visão, nós somos integral. Integral significa o corpo, a mente e a alma. O corpo nas suas versões físicas, né, emocional, né, a mente no nosso processo cognitivo, e aí onde a gente pode realmente trazer, eu acho bem importante, bem válido, todo esse processo de cognição, né, nessa parte de neurocognição, né, e a gente não pode deixar do espiritual, seja ele o qual for. Exato. Hoje, comprovadamente, a fé, ela está ajudando e auxiliando, e todos os estudos que mostram isso, ela tem um impacto direto no emocional da pessoa. Até porque quando nós falamos de alma e espiritualidade, é importante a gente deixar claro aqui que não estamos falando de religião, tá? Exato. Nada a ver com a outra. É essa conexão naquilo que a gente não vê, né? E o quanto que isso nos ajuda nas nossas crenças de acreditar, de empoderamento, de caminhada. Então, é importante. Eu acho que em algum momento é legal a gente voltar para poder falar um pouquinho sobre essa habilidade perceptiva e que no nosso cérebro, no momento de uma captação, que aí entra o nosso foco atencional, ele tem um filtro. Né? Eu acho que ele live, em algum momento, a gente poder falar um pouquinho disso, tá? Mas fechando tudo que nós falamos aqui, se cuide, se olhe, se perceba. Hoje aqui nós falamos um pouquinho sobre essa, puxa, quando eu estou, né? Quando que acabou se desenvolvendo um burnout de um esgotamento. Então, para quem não teve a oportunidade de estar aqui durante todo o período da live, eu faço esse convite, tá bom? A live aqui no Instagram, a gente teve nessas duas últimas uma questão de um probleminha, né, no aplicativo para poder salvar. A gente conseguiu recuperar depois, mas não ficou salvo. Demorou um pouquinho, tá? Mas espero que não aconteça, acho que a gente já resolveu o problema, mas se acontecer,
Fiquem atentos, porque ela vai vir aqui no Instagram inteira, de forma integral, e também lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Para quem não teve a oportunidade de assistir ela inteira, e eu faço esse convite porque eu acho que é válido, tá? É importante nós entendermos quando as etapas, elas são, quando esses dominós, né, essas peças de dominós, elas começam a cair, a gente precisa estar um pouco mais atento a isso. Falamos um pouquinho, né, da questão do burnout, no quanto que ele está associado e o quanto esse físico e esse emocional já se atrelaram. A gente precisa entender, porque aí a gente já está falando de uma somatização, que é quando a minha mente, o meu emocional, ele começa a conversar, né, com o meu corpo. Então, eu começo a ter questões físicas associadas a uma questão emocional, tá? E estratégias, fechando as 3 lives, as 2 que nós falamos do esgotamento hoje sobre o burnout, com uma frase: se cuide. E às vezes algumas estratégias, e uma delas que eu fecho aqui com carinho, que eu deixo como grande aprendizado, e isso deveria se tornar um hábito. Pense, quando você pergunta para alguém que você ama como ele está, é carinho, você quer saber realmente como essa pessoa está. Então, crie o hábito de fazer isso com você. Porque às vezes essa pergunta simples faz com que você se conecte com sensações que estão passando desapercebidas. E esse pode ser um primeiro passo, um primeiro meio para você se cuidar. E segundo, às vezes a gente só precisa entender que não estamos bem, tá? E não necessariamente ter um título. E se eu tenho um título, um nome para aquilo que eu estou sentindo, cuidado também de como você vai se relacionar com este CID, com este nome como burnout, que foi o que nós falamos aqui hoje, em relação ao seu comportamento. Porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não usar isso como muleta, ou como justificativa, né? Como você falou agora no final, para algumas ações, tá? Isso tem que ser um caminho de tratamento, de ajuda, quando nós temos um CID para aquilo que nós estamos sentindo. É ajuda, não é justificativa, tá bom? Eu deixo aqui, então, o convite para vocês depois, para quem não teve a oportunidade de assistir a live inteira, para voltar lá e assistir depois, tá bom? E um agradecimento, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma quinta-feira, hoje é a nossa 4ª live, olha só, que delícia, mais uma live aqui juntinhos, tomando um café juntos, tá bom? E fiquem atentos aí para o nosso tema aí da nossa próxima quinta-feira, às 7 horas da manhã, né, Débora? É isso mesmo. Então, estaremos aqui às 7 horas. Tá bom? Gente, uma ótima semana, um ótimo fim de semana chegando para vocês, porque hoje aqui ainda é quinta-feira, tá bom? Gente, um abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Até quinta-feira, né? Isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.